sinos aqui da Catedral da Sé. Uma estátua em homenagem ao apóstolo Paulo. Ali na frente o marco zero da cidade. Marco zero. Temos aqui, ó, indicações dos caminhos de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santos, Paraná, Mato Grosso e Goiás. E o mapa original aqui da cidade na época da fundação. Tô filmando aqui porque tá muito bem policiado. Tô aqui no meio, praticamente, de um cordão de policiamento, né? Que olha, a situação aqui é bem ruim. E é um lugar bonito demais, né? Felizmente. Vamos lá, Catedral da Sé. A Catedral da Sé é a maior igreja da cidade de São Paulo e um dos 5 maiores templos góticos do mundo. Tem 46 metros de largura, 111 de comprimento, cúpula de 65 metros de altura e torres com 92 metros cada uma, e uma capacidade para receber até 8.000 pessoas. O edifício atual foi construído entre 1913 e 1954. Vamos revisitar a Catedral da Sé. Faz um tempinho, né? Essa parte da cripta está aberta. A origem dessa igreja é de 1591, com a primeira construção em taipa de pilão. Sua localização foi definida pelo cacique Tibiriçá, primeiro índio a ser catequizado por José de Anchieta. Em 1745, a então Velha Sé foi elevada à catedral e teve início um projeto para sua ampliação, que, como foi dito, só foi iniciado em 1913. A Sé é o templo principal da paróquia de Nossa Senhora da Assunção de São Paulo, criada em 1591. E é considerada uma das 7 maravilhas brasileiras, segundo um concurso não reconhecido de 2008. Os vitrais são todos italianos e compõem um total de 52 conjuntos. Esses vitrais são maravilhosos, né? Uma catedral no estilo gótico. Confessionários. A construção foi feita em granito maciço e nos seus acabamentos foram usadas mais de 800 toneladas de mármore. A igreja tem a forma de uma cruz latina, com 5 naves, e um transepto com uma cúpula sob o cruzeiro. Olha que retábulo bonito.
Os 12 apóstolos. O neogótico foi o estilo que mais influenciou a obra, mas também pode ser considerada uma arquitetura eclética, pois combina vários elementos de diversos estilos e épocas. Aqui é a Capela do Santíssimo. Dois anjos guardando a entrada. A grande cúpula. São 65 metros de altura, inspirada na cúpula de Santa Maria del Fiore, em Florença. O órgão de tubos. É o maior órgão da América Latina e foi fabricado em Milão, Itália. São 12 mil tubos, com 5 teclados manuais, 329 comandos e 124 registros. O altar-mor é emoldurado por enormes colunas. A sua configuração obedece à disposição encontrada na Catedral de Milão e está localizado exatamente acima da cripta. Uma verdadeira obra de arte sacra. A imagem de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da catedral. Aqui a entrada da cripta, com ingressos à parte. A outra parte do órgão, gigante, né? O maior da América Latina.
Aí, compramos o ingresso para a cripta. Como já sabemos, a cripta está localizada abaixo do altar mor. Aqui estão sepultadas figuras da história de São Paulo e religiosos de destaque. Só que beleza. É uma das partes mais antigas da catedral, datada de 1919. Essa escultura, tudo em mármore. São Jerônimo. Túmulo dos bispos. Olha, Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Inventor do primeiro balão de ar quente. Seus restos vieram para cá em março de 2004. Cardeal-Umes. É Dom Duarte, Leopoldo e Silva. Um pequeno altar bem ao centro. Jó. Escultura de Jó. Tem uma exposição do sudário aqui. Exposição que se renova, né? De tempos em tempos tem uma temática. Agora a temática do Santo Sudário. Interessante, né? E ali a réplica do Santo Sudário, que foi ligado ao sistema desumidificação, que na cripta precisa bastante. Que lugar bonito, né?
Aqui tem mais túmulos. Na verdade é o que mais tem, né? Túmulo. Olha, um piano. E vamos aos túmulos mais famosos. Esse aqui é do Cacique Tibiriçá. Ele viveu de 1470 até 1562. Foi líder da aldeia Tupiniquim, que habitava aqui a região do Centro Velho de São Paulo. E foi um personagem fundamental para a fundação da cidade, junto com José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. Isso daqui é o túmulo do regente Feijó. Teve um papel importante no Segundo Império. Feijó ele viveu de 1835 até 1800. Ele foi regente, quer dizer, de 35 a 37. Então ele viveu de 1784 até 1843. Ele chegou a governar o país quando o imperador Pedro II, na época, ainda era muito jovem, né? E foi um dos fundadores do Partido Liberal aqui do Brasil. Uma belíssima estrutura aqui na cripta da Catedral da Sé. Aí aqui, ó, aqui tem um mapinha. Todos os personagens que nós encontramos. As visitas à cripta acontecem de segunda a domingo, em horários na parte da manhã e da tarde. É uma visita muito interessante que vale muito a pena. Muito bonito o passeio aqui. Oportunidade muito especial poder estar aqui na cripta e fazer esse passeio. Dia de semana vazio, estou aqui sozinho aqui na cripta, né? E tem o passeio completo, só que infelizmente hoje não vai dar para fazer. Mas eu recomendo bastante. Vamos ver aqui como é que a gente sai desse negócio. Pronto, saindo da cripta, muito bom, um passeio muito especial. E a igreja também é uma beleza, né? Olha só, coisa linda. Vamos lá. Tô preso aqui. É que nós vamos descer esse beleza. Pra trocar as lâmpadas. Obrigado. Tá bom? Então, o passeio da cripta tem todos os dias das 9 às 17. Também tem o tour completo
todos os dias às 14 horas. Dá comprar ingresso aqui, ó, através do QR Code ou na secretaria presencialmente. Bem aqui, ó. Comprei o meu, inclusive. Aceitam cartões, então fica bem fácil você poder aproveitar essas maravilhas culturais. Há um outro retábulo. Lindos detalhes, né? A Virgem Maria e o Menino Jesus. A igreja foi reformada de 1999 a 2002, quando foram construídas as 14 torres laterais que estavam previstas no projeto original de 1913. Até uma lojinha ali, loja da Catedral. Mais vitrais. Vários artigos religiosos e lembranças. Vamos ver aqui. Nossa Senhora de Guadalupe. Vamos aqui no corredor principal. Vamos percorrer o grande corredor central. Magnífica igreja! E você, conferindo todos os detalhes aqui comigo? Que bela visão! Espero que tenha gostado do passeio e que as informações lhe tenham sido úteis. Deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Confira em nossa playlist mais passeios incríveis. Agradeço a sua audiência. É isso aí. Um grande abraço e até breve.